O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre as sereias. Elas podem ser mais do que apenas lendas e talvez carreguem um significado espiritual que foi esquecido ao longo dos séculos. Você já ouviu histórias sobre sereias? Aqueles seres encantadores que aparecem em mitos e lendas ao redor do mundo, conhecidos por sua beleza hipnotizante e cânticos irresistíveis. Mas e se eu te dissesse que essas criaturas podem ter uma conexão muito mais profunda do que imaginamos? Uma ligação que pode estar diretamente relacionada a relatos bíblicos e à batalha espiritual que acontece até hoje. A Bíblia está repleta de símbolos e advertências sobre forças espirituais que enganam e desviam as pessoas do caminho da verdade. Ao longo da história, diferentes civilizações descreveram seres aquáticos misteriosos, alguns benevolentes, outros temidos e associados a forças obscuras. Mas será que esses mitos carregam um significado mais profundo? Poderiam as sereias ser mais do que personagens de contos infantis? O que as escrituras dizem sobre criaturas que seduzem, manipulam e podem estar ligadas a uma influência muito maior do que imaginamos? Neste vídeo, vamos revelar verdades surpreendentes que podem mudar a forma como você vê essas histórias para sempre. Mas antes de começarmos, se você ama mistérios e deseja explorar as verdades escondidas na Bíblia, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Agora, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Imagine um templo imponente, cercado por sacerdotes e adoradores em reverência a uma figura enigmática. No centro desse santuário, uma estátua gigantesca se ergue, representando um ser híbrido, meio homem, meio peixe. O nome dele? Dagon. Para os filisteus, ele não era apenas um ídolo, mas o Deus que lhes concedia poder, colheitas abundantes e vitória sobre seus inimigos. Porém, algo extraordinário aconteceu. Diante da presença do Deus verdadeiro, esse ídolo caiu, provando que sua divindade não passava de uma ilusão. Mas o que Dagon tem a ver com as sereias e os mitos que conhecemos hoje? A resposta pode te surpreender. A história de Dagon remonta a milênios antes de Cristo. Ele era adorado na região da Mesopotâmia e, posteriormente, pelos filisteus, um povo conhecido por sua hostilidade contra Israel. O curioso é que Dagon não era um deus qualquer. Sua imagem mesclava traços humanos e aquáticos, algo que nos remete imediatamente às descrições de sereias e tritões. Sua forma, metade peixe e metade homem, fazia dele um símbolo de fertilidade e prosperidade, especialmente para civilizações que dependiam do mar para sobreviver. Agora pense no seguinte: se os povos antigos criaram essa figura e dedicaram a ela sacrifícios e rituais, o que exatamente estavam cultuando? Será que a figura de Dagon surgiu simplesmente como um símbolo da pesca e da abundância marítima? Ou poderia haver algo muito mais profundo por trás desse culto? A Bíblia nos dá algumas pistas. Em diversos momentos, Deus deixa claro que qualquer adoração que não seja voltada a Ele é uma armadilha. Em Deuteronômio 5:7-9, encontramos a advertência: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa menção específica a imagens vindas das águas nos faz refletir. Por que a Bíblia adverte sobre seres aquáticos sendo adorados? Poderia ser uma referência a Dagon? E se for, será que as lendas das sereias, que surgiram em diferentes culturas ao longo dos séculos, são apenas mitos ou há uma influência espiritual por trás delas? Os filisteus acreditavam tanto no poder de Dagon que, quando venceram os israelitas em uma batalha, decidiram tomar um troféu de guerra, a Arca da Aliança,
símbolo da presença do Deus de Israel. Em um ato de total arrogância, levaram a arca para dentro do templo de Dagon, como se fosse um prêmio para seu Deus. Mas então, algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, os sacerdotes entraram no templo e viram uma cena chocante. A estátua de Dagon havia caído de rosto no chão diante da Arca da Aliança. Imagine o impacto desse evento. Um Deus supostamente poderoso, que recebia sacrifícios e reverência, agora estava prostrado diante da presença do verdadeiro Deus. Mas os filisteus, em sua incredulidade, pensaram que fosse um acidente e colocaram a estátua de volta no lugar. Porém, no dia seguinte, quando retornaram, a estátua não apenas havia caído novamente, mas agora estava destruída. Sua cabeça e suas mãos foram arrancadas. Era um sinal claro. Dagon não era nada diante do Deus de Israel. Esse evento, registrado em 1 Samuel 5:1-5, foi uma humilhação para os filisteus e uma prova definitiva de que não há poder verdadeiro fora do Criador. Agora pense bem, quantas vezes nos dias de hoje ainda vemos símbolos de seres aquáticos, como sereias e deuses marinhos, sendo romantizados e adorados? Será que, de alguma forma, essas figuras não são apenas mitos, mas sim versões modernas de antigos cultos? Se olharmos para a história, veremos que os povos antigos tinham uma grande fixação por figuras híbridas entre humanos e seres marinhos. Os gregos falavam das nereidas e das sirenas, criaturas que seduziam marinheiros e os levavam à morte. Na mitologia babilônica, existia um deus chamado Oanes, representado como um ser meio peixe, meio humano, que ensinava sabedoria à humanidade. E quando olhamos para Dagon, vemos exatamente esse mesmo padrão, uma entidade aquática que trazia bênçãos e conhecimento, mas que, na prática, afastava as pessoas do Deus verdadeiro. Aqui está a pergunta que ninguém faz. E se essas figuras não fossem apenas criações da imaginação humana? A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso nos leva a pensar, e se os antigos cultos a Dagon e a outros seres aquáticos não fossem apenas superstição, mas sim manifestações de uma batalha espiritual real? E se esses mitos foram criados para desviar a adoração da humanidade para forças que não vêm de Deus? Seja na história de Dagon, nas lendas sobre sereias ou nos mitos de outros povos, um padrão se repete: a tentativa de seduzir, enganar e afastar o homem do Deus verdadeiro. O que aconteceu no templo de Dagon não foi apenas um evento histórico. Foi uma mensagem direta de Deus. Tudo aquilo que tenta usurpar sua glória, mais cedo ou mais tarde, cairá. Hoje, vivemos em um mundo onde a idolatria assume novas formas. Talvez não adoremos estátuas de deuses peixes, mas será que não nos deixamos seduzir por aquilo que promete poder, prazer ou conhecimento sem Deus? As sereias das antigas lendas ainda existem, só mudaram de aparência. Elas podem estar na obsessão pela aparência, na sedução do sucesso a qualquer custo, ou até mesmo em crenças que parecem inofensivas, mas nos afastam da verdade. A história de Dagon nos ensina uma lição poderosa. Não há nada que possa resistir à presença do Deus verdadeiro. O único caminho para a verdade e a vida está em Cristo, e qualquer coisa que tente ocupar esse lugar nos levará a enganos. Desde os tempos mais remotos, histórias sobre seres aquáticos sedutores têm fascinado a humanidade. As sereias, com sua beleza hipnotizante e seus cânticos encantadores, são frequentemente retratadas como criaturas mágicas, misteriosas e sedutoras. Mas o que há por trás dessa imagem romântica?
Porque tantas civilizações descreveram figuras semelhantes ao longo dos séculos? Poderia haver um significado mais profundo e espiritual por trás desses relatos? Se analisarmos as escrituras e os padrões espirituais mencionados na Bíblia, veremos que esses mitos podem estar conectados a algo muito maior. A sedução, afinal, sempre foi uma das armas mais utilizadas para desviar o ser humano do caminho da verdade. Desde o Jardim do Éden, onde a serpente enganou Eva com palavras sutis, até histórias de reis que caíram por influência de mulheres idólatras. O tema da sedução espiritual é um alerta constante nas Escrituras. Mas o que tudo isso tem a ver com as sereias? Muito mais do que imaginamos. As primeiras histórias sobre sereias vêm da Grécia Antiga. Lá, as sirenas eram descritas como mulheres com cauda de peixe ou asas de pássaros, capazes de atrair marinheiros com seu canto hipnotizante, levando-os à morte. De acordo com a mitologia, aqueles que ouviam sua voz ficavam enfeitiçados, perdiam o controle da embarcação e naufragavam nas rochas. Esse padrão de sedução seguida de destruição é curioso. Por que uma figura supostamente mágica teria como objetivo final a ruína daqueles que a seguem? Poderia haver algo mais por trás dessa narrativa? Curiosamente, encontramos paralelos entre esse mito e as advertências bíblicas sobre a sedução espiritual. Em Provérbios 5:3-5, lemos: os lábios da mulher adúltera destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no fim ela é amarga, como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos conduzem diretamente para a sepultura. A descrição da mulher adúltera ecoa exatamente o que as sereias fazem nos mitos antigos. Elas oferecem algo atraente e irresistível, mas no final conduzem suas vítimas à destruição. Agora, o mais intrigante. Como culturas que não tinham contato entre si, como a grega, a mesopotâmica e até mesmo povos nativos de diferentes continentes, criaram mitos tão semelhantes sobre figuras sedutoras que levavam os homens à perdição? Isso nos leva a uma hipótese alarmante. Essas figuras não eram apenas ficções, mas representações de algo real que influenciava diversas civilizações. Se olharmos com atenção para o significado espiritual da sedução, perceberemos um padrão. Tudo que brilha e encanta pode ser usado como distração para afastar as pessoas de Deus. A Bíblia nos ensina que Satanás se disfarça como anjo de luz, 2 Coríntios 11:14, e que sua estratégia é atrair o ser humano por meio de ilusões. E o que são as sereias, se não figuras que representam exatamente essa característica? Algo belo, sedutor e irresistível, mas que leva à destruição? Em Apocalipse 17:4-5, encontramos uma imagem semelhante. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia de sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Essa figura representa um sistema de engano e sedução que leva as nações inteiras à idolatria e ao afastamento de Deus. A conexão com a imagem das sereias é evidente, algo aparentemente belo, mas cujo objetivo é corromper e destruir. A sedução espiritual não se limita a mitos e lendas. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de homens de Deus que caíram por influência de mulheres idólatras. Um exemplo clássico é o rei Salomão. Considerado o homem mais sábio de sua época, Salomão foi seduzido por suas muitas esposas, que o levaram a construir altares para deuses pagãos e a se afastar do verdadeiro Deus. 1 Reis 11:1-4. Outro exemplo marcante é o de Sansão e Dalila.
Sansão, dotado de força sobrenatural, foi seduzido por Dalila, que traiu sua confiança e o entregou aos filisteus. Seu poder foi retirado e ele acabou capturado e humilhado. Juízes 16, 4, 21. A conexão entre essas histórias e o mito das sereias é clara. Em todas elas, a sedução não é apenas uma atração física, mas uma estratégia para enfraquecer e destruir aqueles que deveriam estar focados na missão de Deus. Agora, olhe ao redor e perceba como essa mesma estratégia ainda é usada nos dias de hoje. As distrações modernas, como o desejo excessivo por poder, fama e prazer, funcionam da mesma forma que os cânticos das sereias. Atraem as pessoas, afastam-nas de Deus e, quando percebem, já estão naufragando. A história das sereias pode parecer apenas um conto antigo, mas seu significado espiritual permanece relevante. Elas representam tudo aquilo que pode parecer encantador e inofensivo, mas que, na verdade, leva à destruição. A Bíblia nos ensina que devemos estar alertas contra esses enganos. Em 1 Pedro 5:8 lemos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Se no passado os marinheiros precisavam tapar os ouvidos para não serem enganados pelo canto das sereias, hoje nós também devemos tomar cuidado com o que nos seduz e nos afasta de Deus. Quais são as sereias modernas que tentam te seduzir? Em que áreas da sua vida você pode estar ouvindo vozes que desviam seu foco daquilo que realmente importa? A batalha espiritual é real, e aqueles que caem na sedução perdem mais do que uma embarcação. Perdem o rumo, perdem a paz e, às vezes, até mesmo a fé. Mas a boa notícia é que, diferente dos marinheiros das antigas histórias, nós temos um guia seguro: a Palavra de Deus. Se nos firmarmos nela, não seremos enganados. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante, mas a grande questão que fica é: será que os mistérios do passado realmente ficaram para trás? Ou ainda ecoam no presente de formas que nem imaginamos? A humanidade sempre buscou respostas para o desconhecido e muitas vezes em sua busca se perdeu em mitos, ilusões e idolatrias. No entanto, a Bíblia nos ensina que apenas um caminho é seguro, aquele que nos leva ao Deus verdadeiro. O estudo sobre Dagon e a relação com as sereias nos mostrou que a batalha espiritual não é uma lenda distante, mas uma realidade que ainda enfrentamos diariamente. Assim como os antigos foram seduzidos por falsos deuses e figuras encantadoras, hoje somos cercados por ideologias e distrações modernas que competem pela nossa atenção e adoração. O perigo não está apenas no que vemos, mas no que aceitamos sem questionar. Mas a boa notícia é que Deus nos deu sua palavra como luz em meio à escuridão. Ele nos chama para discernir entre a verdade e a ilusão, entre o que liberta e o que aprisiona. Cabe a nós decidir em quem colocar nossa confiança e para onde direcionamos nossa fé. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo isso, você acredita que as sereias e esses mitos antigos podem ter uma origem espiritual? Ou acha que são apenas histórias criadas pela imaginação humana? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua resposta pode abrir os olhos de outras pessoas e gerar um grande debate sobre esse mistério. Se essa reflexão fez sentido para você, não guarde essa verdade apenas para si. Compartilhe este vídeo com um amigo, um familiar ou alguém que sempre teve curiosidade sobre esse tema, mas nunca fez essa conexão antes. Seu simples gesto pode ajudar alguém a enxergar a verdade de um jeito completamente novo. E claro, se você quer continuar explorando os mistérios ocultos na Bíblia e fortalecer ainda mais sua fé, já se inscreve no canal e ative o sininho.
O que vem a seguir pode ser ainda mais revelador. Que Deus te abençoe e até a próxima revelação.